Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui no terceiro vídeo dessa série aí de 13 lições que tem como tema Quando o Nosso Mundo Desmorona. Nós vamos trazer aqui nesse vídeo o Alinhando as Doutrinas, onde nós vamos pegar o tema geral da semana e alinhar a doutrina com Marcos André e também vamos trazer na ponta da linha de cada dia e, claro, já espetar lá uma entrelinha no meio. Mas nós não temos aquele quadro entre linhas porque estamos no formato de férias, ok, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos aqui então no Alinhando a Doutrina e na ponta da linha, temos alguns comentários. Como estamos no formato de férias, estamos lendo aqui os comentários que aparecem já nos vídeos antigos ou talvez nos últimos vídeos lançados. Temos aqui o comentário do Ian Silva. O Ian Silva é filho da Hilda Pinheiro, que sempre comenta conosco aqui, dizendo que o Ian é um fã do canal Entre Linhas. E ele fala assim: Oi, amigos Entre Linhas, sou eu, Ian. Dia 8 foi meu aniversário, 8 de dezembro. Foi muito legal com meus amigos em casa. Gostamos muito do comentário sobre o sábado. Vocês explicam bem fundamentados. Quero um abraço de presente. Então, Ian, um abraço para você, Ian. É um maior carinho aqui que nós temos por você. Sua mãe sempre manda os comentários dizendo que você assiste, que você está lá. Feliz aniversário, né? Feliz aniversário para você e que Deus dê muitos e muitos anos de vida aí para você e para os seus queridos. E depois temos a eternidade, então, foco na eternidade também. A Hilda Pinheiro comenta assim: conseguimos localizar e entrar no grupo do WhatsApp do Entre Linhas. É isso aí, Hilda. Obrigado, meninos. Oramos que Deus os proteja e os faça ícones de sua bênção. Vamos sentir saudades com suas férias, mas vocês precisam. O Ian manda um abraço. Isso, é só mandar agora, acho o Lúcio, eu, Alexandre, mas pode deixar, e mandar o vídeo de bom dia. O vídeo do Ian mandando um abraço para a família Entre Linhas. E o comentário do Sebastião Francisco Dias: boas férias. Bom, pessoal, é isso que nós temos por enquanto. Agora nós temos então o quadro Alinhando a Doutrina, que é com Marcos André, e ele já vai começar com uma oração. Então, Marcos, agora é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui com a nossa lição da Escola Sabatina aberta, com a nossa Bíblia aberta para estudarmos a lição e vamos começar, como temos feito sempre, com uma oração, pedindo a orientação do nosso Deus. Eu convido você a orar comigo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrir a Tua Palavra com a esperança e com a certeza em Cristo de que nós vamos ouvir a Tua voz. Nós te pedimos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor nos fale ao coração através do estudo, através do que vai ser dito aqui nesse vídeo, mas principalmente que o Teu Santo Espírito coloque no nosso coração as verdades necessárias para cada um de nós. Que tudo que dissermos aqui seja de acordo com a Tua vontade e que cada pessoa, ao receber, Senhor, possa receber não só as palavras que vão ser ditas aqui, mas transformação vinda do céu. Te pedimos que o Senhor abençoe o nosso lar, abençoe a nossa família, abençoe todas as pessoas que de alguma forma estão ligados a nós e que cada uma tenha as mesmas oportunidades que nós temos de compreender e de conhecer a Tua vontade. Salva-nos a cada dia, é o que nós te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana traz como título Quando o Nosso Mundo Desmorona. E esse título ele fala sobre crise, sobre momentos de dificuldades e como cada um reage a essas dificuldades. Na lição de domingo, o autor traz o exemplo do rei Acais, que não reagiu muito bem diante de uma crise política, né? E o autor pede para a gente ler 2 Reis, no capítulo 16, do verso 7 a 9, e ali diz então que o rei Acais ele se associa ao rei da Assíria, pedindo ajuda para vencer os seus inimigos. E nós encontramos aqui no verso 8 que ele diz assim: tomou Acais a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Assíria. Então aqui nós vemos o rei Acais lançando mão dos recursos da sua casa, ou seja, dos recursos que mantinham o seu reino, e também dos recursos que estavam na casa do Senhor, dos tesouros da casa do Senhor, ou seja, dízimos e ofertas que foram devolvidos pelos adoradores
e que o rei Acais, nesse momento de crise, ele achou justo lançar mão desses recursos para atender às necessidades urgentes que ele estava passando ali. Então isso abre oportunidade para a gente falar sobre a nossa doutrina número 21, que é a doutrina que fala da mordomia cristã. Essa doutrina ela fala sobre como nós devemos administrar o nosso corpo, que é a nossa saúde, né? O nosso templo, o templo do Espírito Santo. Também fala sobre como nós devemos administrar o nosso tempo, como nós devemos administrar os recursos intelectuais que Deus deposita sobre o nosso cuidado, né? Os dons e talentos que Deus deposita sobre o nosso cuidado, e também sobre os recursos financeiros, né? Como aqui nós vemos o rei Acais lançando mão sobre os recursos financeiros, eu gostaria de falar sobre o dízimo, sobre como nós devemos aplicar e como a igreja, né, deve aplicar os dízimos, e também como que nós devemos devolver, para qual finalidade nós devemos devolver o dízimo à igreja. É muito importante a gente compreender esse tema para que a gente, sem querer, não acabe agindo como o rei Acais. A gente acabe direcionando por causa de uma crise, né, por causa de um momento de dificuldade, a gente ache de repente justo devolver, lançar mão desses recursos para coisas às quais eles não foram destinados, né? Quando nós lemos lá em Números, no capítulo 18, verso 21, diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam serviço na tenda da congregação. Então aqui nós lemos que Deus ele está dando aos filhos de Levi todos os dízimos que eram devolvidos no templo, ou seja, quem que deveria receber os dízimos? Os filhos de Levi. Aqui nós já encontramos uma dificuldade que muitas pessoas não conseguem compreender. As pessoas dizem que hoje nós não devemos devolver o dízimo, algumas pessoas dizem isso, né, que nós não devemos devolver o dízimo porque não existem mais levitas e os dízimos eles devem ser direcionados aos levitas. Nós precisamos entender, antes de mais nada, que os levitas eles recebiam dízimos porque eram sacerdotes e não porque eram levitas. Eles foram tornados sacerdotes. Nós encontramos aqui no próprio texto que nós lemos dizendo: eles vão receber os dízimos porque eles oficiam no templo, fazem os serviços do templo. Então a tribo de Levi ela não existe mais, mas o serviço sacerdotal existe. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nesse texto, nós vemos que todos nós somos chamados de sacerdotes, né? Então, todos nós, teoricamente, temos direito aos dízimos. Daqui a pouco nós vamos compreender um pouco mais sobre isso, senão algum espertinho vai dizer também: então cada um fica com o seu dízimo e ninguém precisa devolver mais, já que todo mundo tem direito. Daqui a pouco a gente vai compreender sobre isso. Eu quero voltar lá em Números no capítulo 18 para a gente entender um outro conceito. É que muitas pessoas pensam que quando a gente devolve o dízimo na igreja e o pastor ele se alimenta daquele dízimo, nós é que estamos bancando o pastor. Não. Aqui nós encontramos claramente que Deus é quem está dando os dízimos aos levitas. Por quê? Porque o dízimo pertence a Deus. Deus requer que seja devolvido a Ele. E Ele agora está dando aos levitas. No verso 24, no mesmo capítulo 18, diz assim: porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Então Deus é quem está dando, nós devolvemos a Deus e é Deus quem devolve aos levitas, quem dá ele por herança aos levitas. Ou no caso, nós não vamos falar mais de levitas, porque hoje nós não temos mais levitas, como foi dito. Então Deus é quem devolve, dá por herança esse recurso aos sacerdotes. Mas todos os sacerdotes? Em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 4, diz assim: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas?
Então aqui o apóstolo Paulo está reclamando o direito de comer, ou seja, de se alimentar a partir dos dízimos. Como que nós sabemos que isso aqui ele está reclamando o direito de se alimentar a partir dos dízimos? Porque ele fala da lei que o Senhor estabeleceu para que aqueles que trabalham no templo, que servem o templo, eles se alimentem do templo. Olha só o que ele diz aqui no verso 13 do próprio capítulo 9. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? Ou seja, ele está lançando mão da lei para dizer que aqueles que prestam serviço no templo, que aqueles que prestam serviço exclusivo ao templo, eles têm o direito de se alimentar do templo. Apesar do apóstolo Paulo ele não se utilizar desse recurso, ele trabalhava, cuidava do seu próprio sustento, mas ele está aqui reclamando desse direito. Ele está dizendo, eu tenho direito, porque se eu não sou apóstolo para outros, eu sou apóstolo pelo menos para vocês, porque vocês são frutos das minhas mãos. Então o apóstolo Paulo ele está falando dos dízimos e está dando o direcionamento quem deve se alimentar do dízimo. Quem deve se alimentar hoje do dízimo? Aquela pessoa que presta serviço exclusivamente à obra, que são os obreiros bíblicos e os pastores. Geralmente os obreiros bíblicos nas igrejas, né, quando é contratado um obreiro bíblico, muitas vezes ele é pago com recursos de ofertas. Né? Eu não concordo muito com isso. Eu acho que até mesmo as faxineiras, né, aquela irmã que presta serviço lá na igreja, eu entendo que isso é um serviço sacerdotal e deveria se alimentar do dízimo também. Então, o dízimo ele deve ser utilizado. A Bíblia ela não dá outra finalidade para dízimo. Por exemplo, quando você quer doar uma cesta básica, você pode direcionar o seu dízimo para isso? Não. Você não faz caridade com o dinheiro dos outros. Deus requer que seja devolvido aquilo que lhe pertence. E se você pega esse dinheiro que Deus requer que seja devolvido a ele para fazer caridade, você está fazendo caridade com algo que não é seu. Isso não existe nada de nobre nisso. Imagina uma sociedade onde você pega dinheiro de outra pessoa para poder fazer caridade, pega dinheiro do seu sócio para fazer caridade. Então, os recursos dos dízimos eles só servem para a pregação do Evangelho, para o pagamento daqueles que vivem exclusivamente para a pregação do Evangelho. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes, num pequeno desvio de função, nós pegamos esses recursos e lançamos para uma outra finalidade. Existem outras coisas, né, que devem ser utilizadas, né, outros recursos que devem ser utilizados para essa finalidade, que são as ofertas, que nós vamos falar no outro dia. Eu espero que você tenha compreendido esse tema. Espero que você tenha se esclarecido alguma questão a respeito desse tema para que você possa cuidar do seu próprio recurso financeiro, devolvendo a quem é de direito, e também para que você possa observar como a igreja está administrando esses recursos. Esse recurso ele não serve para construir igreja, ele não serve para construir colégio, ele não serve para dar cesta básica para as pessoas, ele serve única e exclusivamente para a pregação do Evangelho. Eu termino aqui minha participação, volto lá no finalzinho, daqui a pouquinho, para que a gente faça a nossa oração final. Um abraço, e você agora fica com o Lúcio, com o Ricardo e com o Alexandre, lá em Campo Mourão. Um abraço e daqui a pouco eu volto com vocês. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração, obrigado pelo seu alinhamento às doutrinas. E agora vamos então na ponta da linha, onde nós vamos trazer aqui para vocês a essência, né, de cada dia da semana da lição e também, claro, né, um pouquinho de entrelinhas. Vamos lá, Ricardo. No sábado, quando o nosso mundo desmorona. Na ponta da linha de sábado. Bom, vamos lá. Primeiro, gente, o autor da lição, como vocês bem já notaram, ele gosta de contar a história. E a história vai estar sempre no sábado, né, gente? Uma historinha para iniciar. Então, a historinha, ela é sobre Connie e Roy. É um casal que estava voltando da igreja e da casa, estava voltando para casa depois do culto. E eles, pelo visto, era uma casa na fazenda, uma coisa assim. E eles tinham uma galinha que não se chamava Melilu, ela se chamava Daisy. E eles tinham um cachorro. E o cachorro, não sei se era um São Bernardo, mas o nome dele era Beethoven. E o cachorro Beethoven, pelo visto, fez um arrebento na galinha, machucou o pescoço da galinha, da Daisy.
E aí a dona, a Connie, né, ela chegou lá, pegou a Daisy com o pescoço todo ensanguentado, e o Walt Lestwood, que era o pato, viu aquilo e achou que a Connie que tinha matado a Daisy, e toda vez que ele encontrava a Daisy, ele dava picadas na Daisy. A moral na Connie. Na Connie, né? A Daisy estava morta. Também dá nome de gente pra gatinha, Beethoven, Connie. Não, Connie é o nome da mulher mesmo. E a moral da história é o seguinte: a moral da história é a confiança, que foi perdida sem um motivo real. E fala isso, ele traz isso, ó, nessa semana analisaremos o rei de Judá, que também teve esse problema, e buscamos entender por que ele fez escolhas erradas com relação a descobrir quem que é o nosso amigo, quem que é o nosso inimigo. É isso, o sábado. Legal. Avançamos agora para a lição de domingo. Tem como tema perigo vindo do norte. Isaías 7, 1 ao 9, na ponta da linha. A gente começa aqui, gente, com um conflito sírio-israelita ou efraimita, porque envolve a Síria. Não vamos confundir Síria com a Síria. Cuidado com o artigo aí. Isso, tem um A antes, né? O reino do norte, aqui, ele é representado pela tribo de Efraim. Por que a tribo de Efraim? Porque ali é onde foi colocado um altar de adoração ao bezerro. Isso lá atrás, quando separaram as duas tribos, lá atrás com Jeroboão, lá, e se criou ali uma cidade que incentivava a idolatria, né? Ali no reino do norte, quando com o filho de Salomão Roboão se separaram as tribos. Tá, mas o reino do norte, Israel, ele se aliou com a Síria, em hebraico, vai encontrar em hebraico, Arã. Inclusive o autor da lição, se não me engano, traz isso. Traz exatamente. O que acontecia? A Síria, ela era pequenininha, não era um império, não era nada, e ela estava se alinhando com outros miúdos, para ver se ficava alguma coisa grande. Aí buscou aliança lá com o Reino do Norte, conseguiu, e queria que o Reino do Sul também se aliasse. E eles não se aliaram, e queriam aproveitar que eles estavam enfraquecidos, mas isso daí fica para outro dia da semana. Mas vamos continuar. Aí o que acontece? Judá estava enfraquecido por pelejas e guerras contra os edomitas e os filisteus. Eles queriam se aproveitar da situação e conquistar Judá e agregar ali e ficar cada vez maior. Tá certo, então vamos lá. Só que o que acontece? Acaz, ele foi advertido por Yeshayahu, por Isaías, que Deus ia livrá-lo daquilo. Mas ele não deu ouvido e ele buscou uma aliança com Tiglat-Pilés III, que era o imperador de Ashur, que era aquilo que a gente chama de Assíria. Então tem Arã, que seria a Síria, e Ashur, que seria a Síria. Tá, e o que acontece, gente? Acaz subornou o imperador assírio e encontrou nele, obviamente, um falso salvador. Só que a salvação, essa aparente paz, ela era, segundo o próprio autor da lição, que ela foi curta e teve um custo muito alto. Esse é o domingo, gente. Legal, vamos avançar então para segunda-feira. Tentativa de interceptação. Na ponta da linha, Ricardo, de segunda-feira. Isso. Vamos lá, segunda-feira. Vai continuar falando de Acaz. E ele vai falar que Acaz provavelmente estava pensando como resolver aquele problema. E, de certa forma, Deus permitiu que aquele problema, segundo o autor da lição, na ponta da linha, permitiu que aquele problema se abatesse sobre o povo, segundo o autor da lição, como uma forma de
disciplinados, mas a escolha de Acas ela traria muitos problemas, porque o reino do sul iria ficar sob domínio estrangeiro. Deus teria tentado convencer Acas a não mandar essa mensagem para o imperador de Ashur, o imperador da Síria, mas não houve sucesso na interpelação. Mandou o seu profeta para conversar com Acas e não houve uma desculpa, vamos dizer assim. Aí a próxima coisa seria o seguinte, gente. Ele foi com o filho, foi Isaías, Yeshayahu, juntamente com o seu filho, que segundo o autor da lição, o nome dele significaria um resto volverá, ou um remanescente permanecerá. Ele, segundo o autor da lição, essa seria uma mensagem. O nome do seu filho seria uma mensagem profética, de uma retórica de arrependimento que iria alcançar um resto, né? Apenas o remanescente. Já sabia que a mensagem de Isaías ela não iria atingir toda Israel, só iria sobrar o remanescente fiel. A gente comentou na semana anterior, 10%. Sim. Aqui. Então veja bem, ele enfatiza que não havia necessidade alguma de se buscar o apoio assírio, que inclusive em algumas traduções na língua portuguesa ele é chamado de tição de fumo, que mais para frente eu vou explicar o que seria isso. E por fim, o autor da lição ele vai falar de algumas palavras, mas ele não cita quais são as palavras hebraicas. E eu deduzi aqui e trouxe para vocês, tá? Porque ele fala o seguinte, né? Ele fala as palavras crer e permanecer são da mesma raiz hebraica, da qual também vem a palavra designada por verdade. E a palavra amém. Bom, existe a palavra crer, que é savar, mas ela não tem propriamente a mesma raiz de amém. Piléu é pensar, imaginar, pedir, rogar, simplificar, julgar. Mas eu acredito que esta palavra para crer que ele está falando aqui é a emuná, que significa fé e também significa crença. Mas emuná também significa verdade. Também tem esse significado. E emet é da mesma raiz de emuná e significa verdade ou sinceridade. E é da mesma raiz da palavra amém, que significa certamente. Agora eu vou fazer uma rápida explicação antes da parte do Alexandre, que é o seguinte, gente. Nós estamos gravando aqui, que horas são agora? 11 horas. 11 horas. Nós estamos gravando aqui. A namorada do Alexandre... Minha esposa já. Esposa, verdade, desculpa. Esposa do Alexandre, ela está sozinha na casa, ele tem que voltar mais cedo. Então, a parte de leitura, que eu ia fazer uma leitura desses versículos, desses dias da semana que eu estou fazendo aqui verso por verso, nós vamos deixar para gravar depois, para deixar ele poder voltar para casa mais cedo. Obrigado, Ricardo. Então, e depois o Lúcio vai pegar e vai colocar, vai puxar, vai fazer a edição. Vai pegar a edição e vai puxar para cá. Então, eu só passei na ponta da linha sem as mini entrelinhas que vão saindo, tá? E no próximo vídeo vai ser a mesma coisa, porque nós estamos gravando 2 vídeos hoje. Agora o Alexandre vai na ponta da linha. Na verdade, inclusive, agora eu vou chamar o Ricardo do futuro, né? Então o Ricardo faz a leitura para nós. Né? Isso aí, Ricardo do futuro. Ricardo do futuro, leia para nós e nos destaque os versos do capítulo 7 de Isaías. Bom, gente, vamos lá. Aqui o Ricardo McFly, lição 3. O que acontece, gente? Na lição 3... Vocês veem na leitura da semana, a gente tem lá Isaías, foi direto para Isaías 7, né? Significa então que já foi feita a leitura de Isaías 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rápida passagem para vocês entenderem o que tem nos capítulos anteriores, para vocês se contextualizarem para essa lição dessa semana. Vamos lá, Isaías 1 vai falar sobre o pecado de Israel. O pecado de Israel é o quê? Falta de misericórdia, falta de hesed, falta de tzedakah. Não praticavam atos de justiça, atos de caridade para com as viúvas, para com os órfãos, para com os pobres. Em razão disso, dessa falta de hesed, dessa falta de misericórdia, toda aquela mitzvah, todas aquelas mitzvot que fala sobre sábado, que fala sobre festa de lua nova, as solenidades, Hag Massot, Pessah, todas aquelas festas
o sábado, inclusive, sacrifício de cordeiro, tudo aquilo que Deus de fato ordenou o povo a fazer. Tudo aquilo, Deus era pesado, porque a mão deles estava suja de sangue, não era sangue de cordeiro, não era sangue de Cristo, era o sangue do pobre, do necessitado. Mas a ira de Deus cairia sobre eles e seria como metal purificado pelo fogo. E a lição dessa semana a gente já começa a ver isso, que já falava lá em Isaías 1, tá? Mas ele ainda chama, ainda clama o povo para o arrependimento, mas fala que haverá essa destruição. Aí Isaías 2, uma mensagem para Judá e Jerusalém, e vai falar sobre idolatria, vai fazer uma crítica que eles adoravam imagens feitas pelas suas próprias mãos, por mãos humanas, e depositavam confiança nessas imagens. Agora, quando o Senhor aparecer, quando a ira do Senhor começar, quando o dia do Senhor começar, essas imagens serão largadas aos ratos e aos morcegos, e esses homens irão se esconder em cavernas e fendas. Tem um link para a lição dessa semana com relação a essas cavernas e fendas aqui, que depois eu falo. Vamos lá, Isaías 3. Aí uma crítica aos chefes, às autoridades que enganam o povo. Mas essas autoridades, elas irão governar as ruínas. Tem até uma alegoria, uma historinha, assim, um jogo, uma narrativa com palavras e respostas, onde se busca um líder e não encontra líder. E os líderes dizem que eles não têm condições, que eles estão miseráveis. Isso pode ser no sentido literal, né, de pobreza literal, mas pode ser no sentido alegórico, no sentido de pobreza espiritual. Não se encontram em Jerusalém, em Israel, líderes aptos, que tenham Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade, capazes de liderar esse povo. Há uma crise de liderança. O mal voltará a eles, essas autoridades, porque eles roubaram. Aí é feita uma pergunta: com que direito vocês roubaram os pobres? É feita uma crítica à mulher vaidosa, que pode ser analisada sob o ponto de vista alegórico também, a vaidade a Israel, que é a esposa escatológica, que olha muito mais para si do que para o esposo, e não reflete o caráter do esposo. Há uma crítica feita aos homens, e fala que a cidade de Israel, ela ficará como cidade em luto, com uma mulher, alegoricamente, com uma mulher sentada ao chão. Aí no Isaías 4, gente, o Isaías 4 vai falar sobre a vergonha do povo, e vai falar sobre a purificação de Sião, e vai falar de uma nuvem que para o remanescente, para aquele povo, ela ficará uma nuvem do dia, uma nuvem que será como uma sombra protetora, e uma chama de fogo sobre a noite. Lembrando justamente aquilo que aconteceu depois que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e ficaram no deserto, onde tinha uma nuvem protetora do calor durante o dia, uma sombra protetora, e durante a noite chama, uma nuvem de fogo protegendo do frio. Aí Isaías 5 vai falar, aí tem uma canção sobre uvas, e Israel, alegoricamente aqui em Isaías 5, é trabalhado com uma plantação de uvas, e é contada uma história aqui em Isaías 5, gente, de um senhor, dono de terras. A terra era boa, ele colocou sementes boas, colocou adubo bom e fez tudo certinho. Entretanto, as uvas saíram azedas. E o que ele fez? Ele derrubou a cerca e deixou que os animais destruíssem. O que é isso, gente? Isso é uma alegoria. Essa alegoria que nós encontramos aqui é justamente o que está acontecendo nesse dia da semana. Porque as pessoas pensam assim: é Deus que está disciplinando o povo, porque tem aquele jogo de linguagem que fala que Deus falando, eu farei isso, eu farei aquilo, eu destruirei. Mas preste atenção nessa alegoria. O que o Senhor da terra fez? É a mesma coisa que Deus fez com o povo de Israel. Ele retirou a cerca e deixou que os animais destruíssem a vinha. Então essa ação de Deus, se utilizando do império, primeiro do império assírio, depois do império babilônico, é justamente isso, é o retirar da cerca e deixar que os bois, que os animais selvagens venham e destruam as vinhas, porque houve um afastamento de Israel. Eles ficaram longe da mão protetora, apenas o remanescente ficou com a proteção.
Agora vamos lá, daí finalmente chegamos no 6, gente. Não, ainda no 5, nós temos algum detalhe aqui. Eles falam o seguinte, que estes homens maus, eles subvertem a verdade. Eles transformam aquilo que é mal em bom, aquilo que é bom em mal, aquilo que é doce em amargo, aquilo que é amargo em doce, e assim por diante. Eles torcem a justiça por dinheiro. Mais uma vez, não é muito diferente do que acontece hoje com os nossos políticos, os nossos governantes. Agora 6. Aí depois, frente a todo esse quadro dantesco, esse quadro triste, Deus mostra o trono de Deus. Mostra querubins, mostra que a autoridade maior ela é de Deus. Que mesmo que o trono terrestre esteja ameaçado, existe um Deus no controle. Ele está sentado nesse trono. E fala de uma brasa purificada, porque Yeshiyahu, ele se sente impuro. E daí, alegoricamente, é colocado uma brasa na boca, fogo em brasa, e purifica Isaías. E ele faz uma profecia, e daí aquela profecia, para esse povo que não encontrou arrependimento, que endureceu o seu coração constantemente, agora, assim como aconteceu com o faraó, agora é Deus que endurece o coração do povo. E essa profecia é para que vejam e não entendam, para que ouçam, para que vejam e não enxerguem, para que ouçam e não entendam. E agora nós vamos para o próximo tópico. Bom, gente, então agora vamos para a próxima parte. O que eu vou fazer? Agora é o seguinte, nós vamos provavelmente entrar em domingo e em segunda-feira. Apocalipse 7 a 9. Talvez eu dê uma idinha até o 12, mas vamos lá. 7. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, porém não prevalecerão contra ela. A gente tem o que, gente? Nos dias de Acás, e Acás é rei de Judá, rei do norte, rei do sul. Rezim, rei da Síria, Melech Aram. E a gente tem Peca, Melech Israel. Aí aqui é o reino do norte. Aquilo que a gente já falou já na ponta da linha. Aí o 7.2, gente. 7.2 a gente tem o que? A gente tem um aviso para a casa de Davi, que fala assim: deu-se aviso à casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim. Efraim aqui é reino do norte, é Israel. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração de seu povo, como se agitam as árvores dos bosques. O que aconteceu aqui, esse agitar do coração, gente? Em hebraico, literalmente, seria moveu o coração. A expressão seria reniar, seria mover, movimentar, incentivar ou apressar. O coração bateu forte. Ou remover, retirou a coragem, vamos dizer assim. E Lev é meio, centro. Eles foram retirados ou removidos do centro. Aí, eles tiveram medo. Essa expressão aqui, se agitaram como as árvores dos bosques, como o vento, a gente tem uma expressão parecida hoje, mais ou menos tremeu igual vara verde. É uma expressão idiomática mais próxima da nossa língua, mas que provavelmente traduzindo não significa isso. Depois 3. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama restou volverá ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto, e açude superior, junto ao caminho do campo de lavadeiros. A gente encontra aqui no 3, gente, vai falar sobre esse mensageiro. Yeshiyahu foi enviado junto com o seu filho, com um remanescente voltará. O autor da lição até faz um paralelo, né, que ele fala que deve Acás ter encontrado o filho justamente com a expressão, com esta mensagem, um resto ou um remanescente volverá. Ele deve ter estranhado. Mas vamos lá, agora nós vamos para o versículo 4. E disse:
acautela-te, aquieta-te, não temas, mas se desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tição fumegante, por causa do odor da ira de Rezim e da Síria, filho de Remanias. Essa expressão, gente, em 2 tiçãos, em hebraico, a gente encontra lá o Mishnei, seria 2, e o Zanevot, que vem da expressão Zanav, que seria rabo, cauda, ponta, algo irrisório. Então seria a ponta de fogo, um pedacinho, algo insignificante, que foi traduzido por 2 tições fumegantes. Então o que acontece? Aqui no versículo 4 é feita uma advertência justamente para o rei Acás, que ele estaria o quê? Ele estaria apoiando a sua confiança em 2 pontas de brasa, em 2 pedacinhos de fogo, que logo se acaba. Depois o 7,5, que é a questão aqui do mau conselho. Veja bem, gente, portanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo, e aqui nós temos esse mau conselho: suba contra Judá. Então aqui a gente tem a Síria e Israel, eles planejando subirem e atacar o reino do sul, Judá. Suba, amedronte-os, e o conquistemo-nos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. O que eles queriam? Eles queriam colocar um líder fantoche no reino do sul, que fizesse tudo o que eles achassem adequado. Isso possibilitaria, inclusive, introdução de idolatria ali no reino do sul. Justamente isso que o Eterno não desejava, mas acabou vindo por outro caminho. E quando Acás decidiu se encostar em tronco podre e aceitar o apoio assírio. Continuando, aí o 8. Aí o 7, né? Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 75 anos Efraim será destruída e deixará de ser povo. Aqui nesse 8, a gente tem um negócio muito interessante, que a expressão aqui que foi traduzida por capital, na verdade é Rosh, que significa cabeça. Então veja bem, do mesmo jeito que pode denotar que a Síria será cabeça, ou seja, dominará Damasco, também pode significar, porque Rosh, além de cabeça, significa veneno. Então a Síria será veneno de Damasco, e o veneno de Damasco será Rezim, ou seja, eles próprios se aniquilarão com o seu próprio veneno, ou seja, eles beberão do seu próprio veneno. Depois a gente encontra lá no 9, entretanto a capital, continua a mesma expressão idiomática, vamos lá. Entretanto a capital de Efraim será Samaria, ou seja, também pode ser traduzido como Rosh, cabeça, pode ser, portanto, o veneno de Efraim será Samaria, e o veneno de Samaria, o filho de Remalias. Então tem essas 2 possibilidades interpretativas. E a gente chega agora aqui... Não, a gente chegou agora... Não, a gente acabou. É até o 9, né? Valeu, Ricardo do Futuro. E agora, então, voltamos aqui na ponta da linha de terça-feira, que tem como tema, vou colocar aqui para vocês na tela, outra oportunidade, Isaías 7, 10 a 13, na ponta da linha, Alexandre. Beleza. Aqui na passagem base de Isaías 7, 10 a 13, Isaías pede que Acás peça um sinal para Deus. E Deus se dispõe a dar um sinal para que Acás reconheça que Deus é capaz de livrar ele da mão tanto de Israel quanto da Síria, e que ele não precisaria recorrer à Síria, né? E a resposta de Acás é interessante. Ele fala que de forma alguma ele iria pedir um sinal. Num primeiro momento isso parece assim, nossa, como ele era uma pessoa consagrada, né? Uma pessoa que tinha fé, que não precisa de sinal. Mas a gente percebe que é justamente o contrário. Na verdade, ele está rejeitando a solução divina.
Porque ele fala assim, eu não vou pedir um sinal, eu vou pedir ajuda para a Síria mesmo. Ou Então, seja, ele não quer que Deus se prove para ele, porque ele já desconfiou de Deus. E aí é muito interessante, o autor aponta para isso, porque tem duas passagens ali, no verso 11 e no verso 13. No verso 11, quando Isaías vai falar com Acaz, ele fala assim, o teu Deus. Já no verso 13, depois que Acaz rejeitou o pedido de um sinal, a oferta de um sinal por parte de Deus, Isaías chama como meu Deus. Então aí já fica explícita a questão da rejeição. Então, nesse momento, Acaz rejeita a Deus como o seu Salvador e vai encontrar como seu Salvador, e inclusive Senhor, porque ele fala, sou teu servo, o rei da Assíria. Legal, avançamos agora então para quarta-feira, o sinal de um filho, na ponta da linha, Alexandre. Lição de quarta-feira muito interessante, Isaías 7,14, é uma passagem já clássica dos estudos de Messias e isso dessa questão dentro do livro de Isaías, que é aquela passagem, eis que a virgem conceberá e dará à luz. E aí fala que o seu filho será chamado Emanuel. A primeira menção evidente aqui é de que Emanuel diria respeito a Jesus Cristo. Essa é a visão cristã mais tradicional, mais difundida, de que aqui estaria ocorrendo então uma profecia messiânica. Mas existe uma segunda interpretação de que, e inclusive poderia ser dupla, né? Poderia ser as duas coisas ao mesmo tempo, então seria uma profecia apontando para dois processos, começa com um e se encaminha para o outro depois, de que esse Emanuel aqui seria o Ezequias, que é filho de Acaz, ou ainda o filho de Isaías, que a gente vai falar na próxima semana, ele tem um nome completo, Maher Salal Hasbaz, ou seja, seria então não Jesus Cristo, mas o filho ou de Isaías ou de Acaz, Ezequias, que antes de se tornar adulto, antes de ter maturidade, discernimento, ocorreria a derrota, né, da Síria e de Israel. Qual que é a perspectiva que eu, pelo menos, considero bem aceitável? É que se refira tanto a uma criança do tempo de Isaías quanto a Jesus Cristo. Então seria uma profecia que apontasse para um duplo cumprimento. A gente vai falar um pouco mais dessa questão do Emanuel na lição de quinta-feira. Legal, então, avançando agora para quinta-feira, Deus conosco, Isaías 7,14 na ponta. A lição de quinta-feira não vai ter muito o que falar, porque usa o mesmo verso base. Então é o mesmo, eis que a virgem conceberá e dará luz, e fala que o nome será Emanuel. Só que o autor ele vai destacar um aspecto aqui. Ele fala que Emanuel pode ser tanto entendido como Deus conosco, então o Deus que se fez homem, o Deus que veio até nós, como pode ser entendido num sentido de que esse Deus está pronto para auxílio, esse Deus está próximo, esse Deus está perto para proteger e está interferindo. Então Deus é conosco. Seria uma questão que não está propriamente na língua, mas permitiria a leitura de contexto. Eu prefiro Emanuel apontando para Jesus. Eu prefiro Emanuel, Deus conosco. Mas nessa compreensão de que Deus é conosco, estaria mais próximo de entender como um dos filhos do tempo, como o Ezequias ou como o próprio filho de Isaías. Então, Deus está conosco, Deus está nos protegendo, Deus vai nos livrar da mão, tanto dos sírios como de Israel. Entendendo, gente, aqui que Israel e Judá estavam separados. Isso, então, quando a gente fala Israel, a gente está falando do reino do norte, com base em Samaria. E quando a gente está falando de Judá, a gente está falando do reino do sul, com base em Jerusalém. Legal, pessoal. Essas foram, então, as pontas da linha aqui. E agora, né, um vídeo mais curto, um vídeo de formato de férias, como eu falei no início. Agora nós chamamos, então, novamente o Marcos André, que encerra com uma oração. Então, Marcos, encerra para nós com uma oração. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. Eu gostaria de convidar você a ler comigo aqui a pergunta número 2 de sexta-feira, para que a gente possa meditar um pouquinho a respeito dela, que diz assim: é bom ter assistência humana, ou seja, é bom a gente recorrer, né, a pessoas, a amigos nos momentos certos, né? Mas como reconhecemos os limites dessa assistência? O rei Acaz, infelizmente, ele colocou um rei pagão no lugar de Deus, né? Ele se fez servo de um rei pagão
e isso lhe custou muito caro. E nós devemos nos lembrar sempre que nós precisamos e devemos contar com as orações dos nossos irmãos, com os conselhos dos nossos irmãos, mas nós nunca devemos nos esquecer de que a nossa oração, o nosso falar diretamente com Deus, nada substitui isso. Né? Nenhum ser humano pode substituir isso. E também nós não devemos substituir os conselhos humanos pelos conselhos da palavra de Deus, os conselhos que Deus nos deixa diretamente. Então nós devemos confiar sempre em primeiro lugar na palavra de Deus e no falar diretamente com Deus, abrir o nosso coração diretamente a Deus. As pessoas, elas nos apoiam, elas nos auxiliam, mas elas jamais podem ocupar esse lugar, por mais alto que seja, né, a patente aí, é pastor, é missionário, é apóstolo, sei lá o que é, mas nós nunca devemos substituir essas pessoas e as colocando no lugar de Deus, né? Eu quero convidar você para terminarmos esse nosso estudo com uma oração, assim como nós começamos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque chegamos até o final desse estudo e com certeza colhemos aqui frutos preciosos para que possamos nos alimentar espiritualmente e também alimentar outras pessoas espiritualmente. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua palavra seja sempre o nosso guia, que sempre, ao invés de recorrer aos seres humanos, às forças e os poderes dessa terra, que possamos sempre, em primeiro lugar, recorrer ao Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que se a nossa fé fraquejar em algum momento, que o Senhor nos perdoe e nos capacite para que possamos compreender que o Senhor está nos ouvindo e que tem todos os recursos que nós necessitamos. Salva-nos para o Teu reino, nos capacita para tal, é o que nós te pedimos pelo nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração. Obrigado por todos aí que têm acompanhado o vídeo, mesmo nas férias. Não sei como que está a situação aí dos decretos municipais na sua região, se a sua igreja está se reunindo, se a sua classe da Escola Sabatina está se reunindo presencialmente, via Zoom. Mas eu espero que todos estejam engajados, né, nesse estudo. E é um estudo temático, né, como a gente falou, é um estudo do livro de Isaías, capítulo a capítulo, verso a verso. O autor nos traz alguns temas. Espero que vocês continuem gostando aí de assistir e busquem bastante material. Aproveitem as férias aí estudando a palavra de Deus. E estudem conosco aqui no canal Entre Linhas. Então, tchau, tchau. Tchau. Próximo.